Boa noite, queridos. Como já disse, né, meu nome é Márcio. Eu sou aqui de Conceição Aparecida, porém, de 1º de setembro, eu comecei a pastorear a igreja de Alterosa. Na verdade, eu não pastoreava nessa região. Eu vim de Indaiatuba, perto de Campinas, fiquei muito tempo numa igreja lá. Mudamos para cá de volta, depois de 47 anos. E aí Deus colocou a gente para pastorear a igreja de Alterosa. Então nós estamos lá. Sei que tem muita gente de Areado, está na metade do caminho, né? Mas, queridos, foi dito que o tema era mesa. Mesa. Na verdade, quando nós falamos em mesa, nós estamos falando em comunhão. O judeu, por exemplo, quando alguém sentava na mesa com ele para fazer uma refeição, tomar qualquer outra coisa ali, comer com ele, aquela pessoa se tornava da família. Havia entre eles uma comunhão muito grande. E é interessante que nessa condição, o senhor daquela casa tinha a obrigação de proteger aquele visitante. Porque agora ele é parte da família, certo? Podia ser o que for, mas agora era parte da família. Então criava-se uma comunhão. Comunhão. E a palavra comunhão, na verdade, ela tem a origem no grego, né, que foi escrito no Novo Testamento, que é a palavra koinonia. Né? Koinonia, que significa, né, participação mútua. Significa também estar associado com. Também pode ser envolvido com alguém. E ter parte com uma outra pessoa em algo comum. Isso é comunhão, né? É uma união com. E podemos ver também o seguinte, que a comunhão, ela é uma estrada de 2 vias, né? Não pode ser de um lado só, senão não se tem comunhão. É um dar e um receber. É um vai e um vem. Né? Isso, na verdade, é a comunhão, né? É estar no mesmo objetivo. No mesmo objetivo. É estar seguindo o mesmo objetivo, né? Não significa que porque eu tenho comunhão, eu vou fazer as coisas do mesmo jeitinho que as outras pessoas fazem, né? Olhando aqui, por exemplo, nós temos essa porta e atrás aqui temos um salão. Que, aliás, depois vocês vão comer lá, né? O cheirinho. Então, são 2 caminhos que levam para o mesmo lugar. Isso é muito importante para a gente entender a questão da comunhão. A questão de se ter o mesmo objetivo. Às vezes, uma pessoa segue um caminho um pouco diferente, mas vai chegar lá. Quem for por aqui chega, quem for por aqui também chega. O objetivo é o salão. Então, partilhar, né? Partilhar coisas em comum. Isso que é comunhão. Mas a comunhão, ela se dá na comunhão vertical, certo? É quando a minha comunhão é com Deus. E tem a comunhão horizontal, que é com outros cristãos, e também uma comunhão que a Isa vai falar amanhã de manhã, a minha esposa, que é a questão da comunhão com a família, né? Que quase não se fala, e é tão importante quanto. Principalmente vocês que são jovens, precisam aprender essa questão da comunhão com a família, né? E ela vai falar um pouco amanhã a respeito disso. Então, a comunhão vertical é a nossa comunhão com Deus, certo? E a Bíblia fala que essa comunhão nossa com Deus é a comunhão com a Trindade. Tá? A comunhão com a Trindade. O apóstolo João escreveu a primeira carta dele, no versículo 3, e disse: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai
e com seu Filho Jesus Cristo. Mantém comunhão conosco, mas a comunhão nossa é com o Pai, certo? Comunhão com o Pai. Comunhão com o Filho, né? 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus pela qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Comunhão com Cristo Jesus. E comunhão com o Espírito Santo. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. É a bênção, certo? Parte da bênção que Paulo ensinou. Então, essa comunhão vertical nossa é uma comunhão com Deus. Com Deus. Mas como eu posso fortalecer essa comunhão minha com Deus, né? O que eu preciso fazer? Quais são os passos para que eu possa fortalecer essa comunhão com Deus? Porque não adianta eu dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas quais são as atitudes que eu tenho para que eu fortaleça essa comunhão com Deus, para que ela seja real, para que ela seja verdadeira? Tá? Primeiro, oração. Quem não ora, não mantém comunhão com Deus. Por quê? Porque através da oração, o que nós falamos com Deus, o nosso Pai. É através da oração que nós conversamos com Ele e colocamos diante dele as nossas necessidades, os nossos desafios, né? Conversamos com Deus como se Ele fosse o nosso Pai. Então, vivemos um tempo muito complicado, tudo é muito corrido, e a oração tem sido sempre deixada do lado. Ninguém fortalece a comunhão com Deus sem oração. Tá? Outra coisa, a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. Ou seja, eu não tenho como fortalecer a minha comunhão com Deus se eu não ler a sua palavra, né? Se eu não ler o manual que Deus escreveu para a minha vida, para me entender como Ele quer que eu viva, né? É o manual de Deus, a Bíblia é o manual de Deus para a minha vida, certo? Quando você compra um objeto, sempre vem um manual, né? Um eletrodoméstico, qualquer coisa, um carro, por exemplo, vem um manual, certo? Se você deixar aquele manual só lá no porta-luvas do carro, talvez tenha algumas coisas no carro que você nunca vai ficar sabendo, porque quem fez, ele escreveu o manual, porque foi ele que fez, ele sabe como funciona aquele carro direitinho. Eu lembro que eu comprei um carro uma vez, e chovendo tal, tinha que ir lá, abrir o porta-mala, coisa tal. Um dia meu filho falou: ô pai, mas esse carro é automático o porta-mala dele. Eu falei: como que é automático? Ele falou: peraí, vem cá. Aí eu assim de baixo falei: esse botão aqui, ó, você só aperta assim. Quer dizer, por que aconteceu isso? Eu não li o manual. Eu não sabia como que o carro funcionava. Estava deixando de usufruir de coisas boas do carro, porque eu não li o manual. Quantas pessoas não usufruem de coisas maravilhosas na sua vida porque negligencia a palavra de Deus? Palavra de Deus. Outra coisa, né, é jejum, por exemplo, que é uma coisa que no nosso tempo está fora de moda, né? Tempo de churrascaria e tudo mais, o jejum, a não ser aqueles intermitentes que estão fazendo para emagrecer. Isso não é jejum, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Tem uma pessoa que fala: eu posso fazer aquilo lá e ao mesmo tempo fazer o intermitente. Não, jejum com Deus é uma coisa, aquele outro para emagrecer é outra coisa, tem nada a ver, né? Outra coisa, frequência à igreja. Como que eu vou fortalecer a minha comunhão com Deus se eu não frequento a igreja? Nós que somos pastores temos experiência, muita experiência. A pessoa afasta da igreja, você vai visitar ele e fala, conversa com ele, fala: meu irmão, você precisa voltar para a igreja. Olha, pastor, é o seguinte, eu estou em plena comunhão com Deus, eu não estou precisando da igreja. Eu não entendo, eu não consigo entender isso. Não consigo. Como que uma pessoa pode ter comunhão com Deus se ele não frequenta a igreja? A Bíblia não admite pessoas que não frequentam a igreja. Lá em Hebreus está dizendo que tinha muita gente doente, porque deixava de o quê? De reunir com as pessoas, com os outros irmãos. Estava doente, né? Porque não reunia, porque estava deixando de congregar, trazia doença. A palavra de Deus, não existe na palavra de Deus essa condição de você ser crente, ter comunhão com Deus e não ter comunhão com a igreja. Não existe essa condição, né? Fidelidade, por exemplo, com relação ao dízimo, é outra coisa. Como que alguém pode falar que tem comunhão com Deus se ele negligencia
isso que a Bíblia coloca com tanta ênfase. E finalmente, né, estar obedecendo totalmente à vontade de Deus. Queridos, quem não pratica estas disciplinas espirituais não pode dizer que tem comunhão com Deus. Não pode. Gosto muito de chamar essas coisas de disciplina espiritual, porque disciplina é aquilo que você faz sempre, é aquilo que você você está sempre executando. É uma disciplina. Porque se nós não disciplinarmos na leitura da Bíblia, na oração, nós não vamos. Né? Hoje, sim, quem sabe? Né? Eu preciso ter disciplina. Então, queridos, comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus. Porque senão, nossa vida não vai ser a vida plena que Jesus disse que trouxe para nós. Então, essa comunhão vertical é com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a comunhão horizontal, tá? É a nossa comunhão com outros cristãos. Com outros cristãos. E a Isa vai falar amanhã de manhã, eu já falei, ela vai falar sobre a questão da comunhão com a família. Né? Isso é importante também. Mas a verdade, queridos, que relacionamento é uma coisa complicada. O homem sempre teve dificuldade para se relacionar. Muita dificuldade para se relacionar. Olha só que alguns homens importantes disseram a respeito de relacionamento, de comunhão. Martin Luther King, que foi um pastor americano muito conhecido, né? Que fez um trabalho fantástico nos Estados Unidos, quebrou muitas regras nos Estados Unidos, e tem até uma expressão dele, dizendo: eu tenho um sonho. O sonho dele é que os Estados Unidos fosse um país sem segregação racial e tudo mais. Ele disse o seguinte: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver com os nossos irmãos. Aprendemos tanta coisa, mas o principal, que é conviver com os nossos irmãos, nós temos dificuldades, né? Austin Dourado é um escritor brasileiro, ele diz: todo dia alguém crucifica alguém. E ainda o Thomas Hobbes, filósofo inglês, ele diz: o homem é o lobo do próprio homem. E um certo filósofo foi mais além, dizendo o seguinte: eu amo a humanidade, o que eu não consigo suportar são as pessoas. Quer dizer, essas coisas é para dizer o seguinte: há uma dificuldade muito grande nos relacionamentos. Mas, queridos, quando nós lemos a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, o que nós vamos aprender? Vamos aprender que Jesus Cristo veio e quebrou toda a inimizade, todo o egoísmo, toda a intolerância e toda a inveja. Tudo aquilo que cria dificuldade para nos relacionarmos. Então, se eu estou em comunhão com Deus, essas coisas serão a realidade da minha vida. Porque aquele com quem estou em comunhão, ele já quebrou todas essas barreiras que o homem tem para se relacionar de forma saudável. Certo? Mas uma coisa que é interessante, né, é que Jesus Cristo não autoriza que a gente tenha mais comunhão com um do que com os outros, né? Que eu tenha mais fraternidade como irmão do que com o outro. Porque a comunhão é uma coisa só. Então nós precisamos ter uma comunhão plena e total, né, como irmãos em Cristo que nós somos. Paulo, ele usa frequentemente nas suas cartas a expressão uns aos outros, para falar de comunhão. Ele diz em Romanos 12:5, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros, somos membros uns dos outros. E ainda ele continua dizendo lá em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, uns aos outros. E ainda ele continua em Romanos 14:19, né? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a edificação de uns para com os outros.
continua em Romanos 15, 5, dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Quando escreveu aos Filipenses, ele diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando-se cada um os outros superior a si mesmo. Gálatas 6,2 ele diz: levai as cargas uns dos outros. Ainda lá em Colossenses 3,15 ele diz: suportai-vos uns aos outros. Ou seja, podíamos continuar aqui muito mais, mostrando como a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que nos relacionar uns com os outros, ter um relacionamento saudável, né? Mas quais são as bases da nossa comunhão? No que está baseado a nossa comunhão? Certo? Como eu já disse, a carta que Paulo escreveu aos Efésios é uma carta muito importante. Nessa carta, Paulo fala sobre uma nova vida. Uma nova vida. Ele fala sobre uma nova sociedade. E ele fala sobre novos padrões. E ele fala sobre novos relacionamentos. Porque Paulo está escrevendo para uma sociedade corrompida, uma sociedade individualista, uma sociedade egoísta. E ele escreve a carta aos Efésios, que é uma das cartas predileta, era a carta predileta de João Calvino, exatamente porque essa carta falava sobre uma nova sociedade, novos padrões, e a reforma veio para isso, né? Para trazer formar uma nova sociedade, né? Novos padrões, né? Nova vida. Mas no que está baseado então qual é a base da nossa comunhão? O apóstolo Paulo escreve o seguinte: devemos ter comunhão porque nós somos um só corpo. Efésios 2, de 22 a 23, Paulo fala sobre isso. Nós somos um só corpo. Se é um só corpo, não tem como dividir isso, né? Mas acontece que às vezes acontece divisão. Outra coisa que Paulo fala: por que nós devemos ter comunhão? Porque nós temos um só Espírito. O Espírito que habita em mim, habita em todos vocês que estão aqui nessa noite. Tá? É um só e nada mais. E ele fala aos Coríntios sobre isso. E ele diz o seguinte: que nós temos uma só esperança. Uma só esperança. Caminhamos para, como foi falado de hoje de manhã, caminhamos para Jerusalém Celeste. Essa é a nossa esperança. Porque se nós colocarmos esperança aqui na terra, nós estamos perdidos. Certo? A nossa esperança é o céu. É um dia habitar no céu. Talvez você fale assim: mas não agora. Agora não. Mas um dia nós vamos habitar no céu. É a esperança de todos nós. Nós estamos nessa mesma direção. Tá? E ele fala que nós temos um só Senhor. Um só Senhor. O Senhor da minha vida é o Senhor da vida de vocês. E ele diz também que nós temos uma só fé. Não existe mais que uma fé. Existe só uma fé. E ele diz que existe um só batismo. Mas ele não está falando sobre batismo por aspersão, batismo por imersão. Ele está falando sobre o batismo que nós recebemos quando Jesus Cristo nos admitiu no seu reino. É esse batismo que ele está falando. O que eu passei, batismo que eu passei quando Jesus me admitiu no seu reino, é o que vocês também receberam quando vocês foram admitidos no reino de Jesus. Um só batismo. E ele finaliza dizendo: um só Deus. Não existe vários deuses como os pagãos. Tá? Por isso que Paulo fala, né, que é uma nova sociedade, novos padrões, nova visão, um jeito diferente de ver o mundo, de ver as coisas, de ver a vida. Um só Senhor. Nós temos um só Senhor. Ninguém tem um Senhor e outro tem outro. Nós temos um só Senhor. Então, queridos, nós somos unidos, né? Por essas bases tão sólidas. Tudo isso é motivo para que haja união, unidade entre nós, comunhão entre nós.
Porque quando existe comunhão na igreja, as coisas ficam mais fáceis. Eu vou falar uma coisa para você, tem 3 aqui de Alterosa. Quando eu fui para lá, eu fui com muito apreensão. Houve um problema e eu fui para lá, no meio desse turbilhão. E nós fomos com muita apreensão no nosso coração, eu e minha esposa. Mas chegando lá, passando o tempo, faz pouco ainda, mas já deu para ver, a igreja, as pessoas têm uma comunhão muito forte. Muito forte. Mas não é uma comunhão só entre os adultos e entre os jovens. Eles têm uma comunhão total. Né? Se os adultos vão fazer uma programação, os jovens vão atrás. Se os jovens estão fazendo uma programação, os adultos vão atrás. É uma comunhão. E isso tem me ajudado muito. Eu fui pastor numa igreja há 25 anos. Uma igreja muito boa. Muito boa. 25 anos, porque a igreja já é boa, senão eu tinha saído antes, né? Mas não tem, não sei hoje, a comunhão que eu vi lá em Alterosa. Comunhão, junto. Como isso tem facilitado a minha vida e a vida da minha esposa lá naquela igreja. Comunhão. Certo? Então, nós precisamos desenvolver a comunhão. Desenvolver uma comunhão que realmente faça diferença nesse mundo egoísta, individualista, materialista que vivemos. A igreja tem que ser diferente. Paulo falou aos crentes de Éfeso e falou para nós também, a igreja é diferente, tem outros padrões, outra visão, é uma nova sociedade, uma nova vida. E qual será que são os resultados da comunhão? No começo aqui, que é o seguinte, eu vou falar para vocês vão... Tem o Ranieri e tem o Rander. E é difícil porque são gêmeos. E é igualzinho um outro. Você é o Ranieri, está vendo? É o Ranieri. Então o Ranieri, no início aqui, ele leu o Salmo 133. É um salmo muito interessante. Porque, queridos, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, quando você lê a Bíblia, certo? Você pode até falar, olha, quem escreveu o Salmo foi Davi, certo? Mas Davi escreveu os Salmos porque o Senhor inspirou ele a escrever. Então, quando eu leio o Salmo 133, é Deus que está falando, não é Davi, não é Paulo, não é João, não é Pedro, é Deus que está falando. Porque quando eu olho para a Bíblia dessa forma, a coisa fica mais séria, certo? A coisa fica mais séria, porque aí então, não é aquele que escreveu, mas é Deus. É Ele que está falando comigo através da palavra. Né? É Ele que está falando comigo. E o Salmo 133 é Deus falando conosco sobre a questão da comunhão e os resultados que essa comunhão traz. Né? Ele diz o seguinte: oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem está falando isso? Quem está falando? É Davi? Não, é Deus. Ele está dizendo que para ele, quando os irmãos estão unidos, é algo agradável. Agrada o coração de Deus. Então, se nós estamos vivendo unidos, nós estamos agradando o coração de Deus. Certo? Isto é bom para Deus. Isto agrada o coração de Deus. Mas continua o Salmo dizendo o seguinte: que a comunhão gera unção. Unção. Hoje se fala muito em unção, poder, mas muitas vezes essa tal unção que se fala hoje cria divisão, certo? Unção que cria divisão. Unção que cria divisão, na verdade, é confusão. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Lá no Antigo Testamento, o óleo, ele simbolizava o Espírito Santo. Simbolizava o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, é aquele que separava e capacitava, é o que separa e capacita o crente para que ele possa testemunhar de Jesus. É o Espírito Santo que faz isso, né?
É o Espírito Santo que cria em nós ousadia, força, para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder. Ou seja, o que é o poder? Autoridade, unção. Essa palavra poder no grego é dunamis, da qual vem a palavra dinamite. A palavra dinamite vem dessa mesma raiz. Está dizendo assim que quando nós estamos em comunhão, né, nós temos um poder, uma unção grande demais. Né? Usa-se a palavra como a força é muito grande, é como se fosse uma dinamite, né? Algo que explode, que tem, né? E quando há comunhão verdadeira, né? Quando há uma comunhão verdadeira, a comunhão traz o que? Refrigério. É isso que o Salmo fala, refrigério. Queridos, o Monte Hermon, que o Salmo aqui se refere, era um monte que ficava lá no norte, muito alto, na divisa lá com a Síria, Israel e Síria, Monte Hermon. Às vezes vocês olham uma foto, vocês vão ver um monte coberto de gelo, é o Monte Hermon. Já o Monte Sião, ele ficava no sul, e era um monte bem mais baixo do que o Monte Sião. Mas percebe o seguinte, que o orvalho cobria os dois, o que estava lá em cima e o que estava lá embaixo. Ou seja, ambos desfrutavam da bênção do orvalho. Ambos desfrutavam da bênção do orvalho, certo? Quando há comunhão verdadeira na igreja, né, o refrigério de Deus, né, vem para nos aliviar. E é sobre todos, não importa a tua classe social, não importa se você é um intelectual, não importa se você é pobre, não importa se você é rico, certo? Assim como o orvalho, ele refrigerava, né? Trazia refrigério do Monte Hermon, mas também do Monte Sião, também funciona conosco. Quando nós estamos vivendo em comunhão, esse refrigério de Deus vem sobre a nossa vida e sobre a vida de todos aqueles que participam da comunhão. Não importa quem você é, qual é a tua posição na sociedade, você vai usufruir desse refrigério também, né? Mas a pergunta, o que é refrigério? Afinal de contas, lá era assim, quando o vento batia, aquele ar frio com água também, descia e fertilizava os vales de Israel, certo? Aquele seco, aquela água fertilizava os vales de Israel. Mas e na questão espiritual? Né? O que é o refrigério a que o Salmo se refere? É Deus trazendo paz na igreja. É Deus curando feridas abertas, restaurando vidas e quebrando barreiras. Isso é refrigério. É alegria presente no meio do povo de Deus, dando força nos momentos de desafio. Pois a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então isso é refrigério. Paz na igreja, harmonia, Deus dando força nos momentos de desafio. E aí depois ele diz o seguinte, que a comunhão atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas o que é bênção? O que é bênção? Se você perguntasse a Esdras e Neemias o que é bênção, a resposta provavelmente seria curta e precisa. Bênção é, eles responderiam para você, bênção é a mão de Deus sobre nós, a mão poderosa de Deus sobre nós, né? Os dois usam diversas vezes no livro, tanto de Esdras como de Neemias, essa expressão, a boa mão de Deus, a bondosa mão de Deus, a poderosa mão de Deus, né? E desse modo ele atinge o cerne da questão. Também poderíamos dizer que bênção significa Deus estar conosco.
Isso é bênção. Então, quando o Salmo diz assim, que Deus nos abençoa, quando nós estamos vivendo em comunhão, é algo muito grande. Quem aqui não quer ser abençoado? Duvido que alguém diz, não, pastor, eu não quero ser abençoado, não. Tá? Sabe por quê? Porque não dá para a gente viver sem as bênçãos de Deus. Esse mundo conturbado, nesse mundo terrível que nós vivemos, se nós não tivermos a bênção de Deus, nós vamos ter muita dificuldade, certo? Para que possamos ter uma vida plena. E Jesus disse que Ele veio, e veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância, vida plena, vida abençoada, certo? Ele quer nos abençoar de forma abundante. E finalmente o salmista diz o seguinte, Deus orienta o salmista para dizer o seguinte, que a comunhão é um grande instrumento de evangelização. A comunhão, quando as pessoas veem a comunhão do povo de Deus, é um grande instrumento para a evangelização. Jesus, lá na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 21, ele está dizendo o seguinte, que o mundo só vai acreditar em Jesus Cristo quando vê que nós estamos vivendo em comunhão. Do contrário, o mundo não vai acreditar, né? Versículo 23, por exemplo, ele fala, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. O mundo vai conhecer Jesus Cristo através da nossa unidade. Se nós estamos desunidos, o mundo nem olha para nós, porque eles já vivem desse jeito lá. Para que eles vão querer ir vir para a igreja, se na igreja se está vivendo a mesma coisa que eles vivem lá no mundo? Queridos, a igreja primitiva não precisava de grandes eventos para evangelizar. Não tinha, mesmo porque não tinha jeito, né? Vivia escondida. Ela não precisava de grandes eventos para evangelizar. O que acontecia, as conversões que acontecia na igreja primitiva, era fruto da comunhão. Fruto da comunhão, certo? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, nós vamos ver como vivia a igreja. E não vou ler todo o texto, né? Lá no início diz, e na comunhão, certo? Depois vai, e todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum, e perseveravam unânimes, comiam juntos, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de ser salvos. Ou seja, aquela comunhão que a igreja vivia atraía as pessoas. E o texto diz que todos os dias Deus acrescentava novas pessoas para a igreja. Não porque eles faziam grandes eventos, mas porque eles viviam em comunhão. E lá em 1 João 7, a parte A diz, a prova de que andamos na luz é que temos comunhão uns com os outros. A prova de que nós andamos na luz é se eu tenho comunhão com outra pessoa. Do contrário, não vai ser um instrumento de evangelização. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. São jovens num mundo conturbado, individualista, egoísta, mas nada disso leva a alguma coisa boa. O que nos leva realmente a uma vida plena é ter uma comunhão com Deus e ter uma comunhão com os nossos irmãos. Isso faz diferença, certo? Que Deus nos abençoe. E amanhã a Isa fala sobre a comunhão na família, que é um assunto muito, muito, muito importante também. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um complemento do que falamos aqui? Se quiser, tá?